Aleluia. Glória a Deus. Quantos estão aqui pela primeira vez? Levante a sua mão, por favor. Você que está pela primeira vez, sejam bem-vindos à nossa fraternidade, que chamamos de homens posicionados. Nós acreditamos que essa geração e essa sociedade precisam de homens que de fato estejam posicionados diante da sua missão, do seu propósito. Homens que caminhem em honra, em hombridade, em santidade, em liderança, entendendo o seu propósito sacrificial também. E aqui nós não estamos para ver quem é o maior ou quem é o melhor. Nós estamos aqui para nos fortalecermos, para nos ajudarmos, aleluia, para dar o suporte uns aos outros, para dizer: meu irmão, você consegue, você é capaz, vai ficar tudo bem, aleluia. Estamos aqui para nos ajudar e nos fortalecer, amém? Então sejam bem-vindos aos homens posicionados. Dê um aplauso a Jesus por isso. Glória a Deus, aleluia. E olhe para esse irmão que está do seu lado e diga para ele: ainda bem que você é homem. Já pensou você carregando 2 seios? Ainda bem que você é homem. Amém? Glória a Deus, que bênção. Queridos, pastor Celso, que é o líder da nossa fraternidade, é o responsável pelos homens aqui da igreja e pelo curso de homens também. Não está muito bem de saúde, esteve conosco na missão agora no Nordeste. E algumas pessoas também, ao comer da comida nordestina, está dando risada, né, Cauê? O Cauê já sofreu na hora o impacto, né? Alguns sofreram o impacto na hora, outros depois, e o pastor Celso foi um dos que sofreram depois e não conseguiu estar aqui conosco, mas nós abençoamos ele e declaramos a cura completa em nome de Jesus. Com certeza, eu creio que ele está nos assistindo aí. Deus abençoe pastor Celso, amém? Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Malaquias, o último livro da Antiga Aliança, Malaquias capítulo 4. Obrigado, queridos, Deus abençoe vocês. Pode ficar tranquilo, hoje eu não quero pregar, hoje eu quero dar um ensino bem rápido, amém, mas com profundidade, dentro daquilo que o Senhor tem me ministrado para essa noite. Eu quero falar sobre um assunto muito importante, e creio que esse assunto não dá para falar só em um culto, né? Em 40 ou 30 minutos somente, mas nós vamos precisar ir de pelo menos um final de semana aí, né? Só com os homens aí, num hotel fazenda. Eu não sei, mas eu não sei se tem alguém que conhece algum lugar aqui que a gente pode caçar. Eu estou procurando esse lugar, eu estou doido para caçar. Eu não sei se você conhece o apóstolo Thomas, que vai vir ministrar. Ele está indo, toda vez que ele vem para o Brasil, ele vai para o Mato Grosso, e ele me faz inveja. Ele caça, ele mata uns porcos lá, uns rinocerontes, sei lá qual é o bicho que ele mata. Ele fala: eu estou no Brasil e estou caçando, e você não caça. Eu falo: americano esnobado, amostradinho. Eu estou doido para caçar. A gente precisa de um lugar assim, onde a gente vai entrar na selva, vai caçar, onde a gente vai de fato passar o nosso tempo, amém? Então vamos provocar isso, amém? E vamos passar um final de semana também sendo ministrados. Vou conversar com o pastor Celso, vamos organizar, porque vamos aprofundar em alguns assuntos que são necessários para os dias atuais, amém? Mas vamos lá, Malaquias capítulo 4, versículo 6. Eu creio que se você veio, é porque de fato você é homem, amém? Ou talvez a tua esposa te forçou, não tem problema, ela sabe que você é homem, por isso que ela te forçou também. Ou ela acredita que você é homem, por isso ela te forçou também, amém? E se você tem dúvida, fique tranquilo que as suas dúvidas vão acabar hoje também. Brincadeira, amém? Da última a primeira rede de homens que a gente fez na Gamelinha, nos primeiros 5 minutos teve os homens que foram embora. Também eles entraram na reunião com os shortinhos aqui, e meio falando mole, e pisando em ninha. Não durou 5 minutos na reunião.
Nada contra, mas começou a ficar pesado para eles. Amém. Vamos lá. Malaquias capítulo 4, versículo 6 diz assim: e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém? Baixe sua cabeça por um minuto. Pai, nós te damos graças, te louvamos por esse privilégio de estarmos na tua presença. Nós consagramos esse ambiente ao Senhor. Espírito Santo, a atmosfera é tua. Fala conosco mais uma vez, Espírito da verdade, Espírito de entendimento, revelação e sabedoria. Precisamos do Senhor. Leva a nossa mente cativa ao senhorio de Jesus Cristo de Nazaré nessa hora. É o que nós te pedimos, Senhor. Declaramos mais uma vez que não há ninguém maior ou melhor do que o Senhor nesse lugar. Tudo aqui é para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém? Toma o seu lugar aplaudindo ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Se você conseguir e puder fazer as suas anotações dentro daquilo que vai ser ministrado, falando nessa noite, eu acredito que será de suma importância você fazer isso e carregar isso com você, não só para você, mas também para os seus filhos e para as próximas gerações. Nós vemos aqui uma profecia. Quando nós vamos ver o contexto, nós vamos ver que Malaquias está falando acerca dos últimos dias, acerca de uma unção profética que viria. E essa unção, ela se encarregaria de converter o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que Deus não venha e fira a terra com maldição. Olha como a questão da paternidade é tão importante, a questão do relacionamento entre os pais e filhos e pais, é tão importante ao ponto de que, se esse relacionamento ele não for restaurado e alinhado, a terra caminha em maldição. Olha o que a palavra de Deus diz, que essa unção viria para trazer restauração e converter o coração dos filhos aos pais e o coração dos pais aos filhos, para que a terra não seja amaldiçoada. Nós estamos vendo uma sociedade que está sofrendo com influências de ideologias terríveis, ideologias malignas, satânicas. Estamos vendo uma deploração, sabe, da integridade, do que é moral. Estamos vendo, cara, algo terrível acontecendo desde a Europa e já está chegando aqui na América do Sul, já está chegando em toda a América Latina, está afetando. Quando nós falamos de Europa, porque tudo que começou de desgraça começou de lá, começou do continente europeu. Eu estou indo para a Europa agora, final do mês de abril. Estamos indo pregar, ministrar lá. E eu estive o ano passado na Europa. Eu provei do que eles estão vivendo, um ceticismo, algo terrível, uma falta de afeto, um ateísmo que tomou o lugar. É gente se acabando, é gente fumando em tudo que é lugar, é gente sem vida, é gente com olho fundo, é gente sem sorriso, é gente sem carisma. É um desespero na economia agora, porque eles decidiram ser pais de pet, decidiram não se casar, decidiram não ter descendentes, e agora estão importando imigrantes para poder de alguma forma aquecer a economia. Estamos vendo algo terrível acontecendo em toda a Europa, e nós estamos sendo afetados por esse sistema. Por quê? Porque a paternidade ela foi totalmente desvalorizada. E eu quero falar nessa noite com vocês, homens, sobre algo muito importante, sobre o impacto da paternidade. Diga comigo, o impacto da paternidade. Fale mais forte, o impacto da paternidade. Nós precisamos compreender qual é o impacto da paternidade. Porque existem pessoas, existem homens, existem adolescentes, ou existem homens que ainda são meninos, que não sabem porque ainda são meninos e não conseguiram se tornar homens ou se posicionarem como homens, porque de fato não
tiveram paternidade ou não foram cuidados por um pai, mesmo tendo um pai presente, esse pai presente era como se fosse um pai ausente. Então nós precisamos entender o impacto da paternidade. A primeira coisa que precisamos entender é que a figura do pai sempre teve um papel central no plano de Deus para a humanidade. A ausência ou a presença de um pai influencia profundamente a vida dos filhos. E não só a vida dos filhos, mas a sociedade como num todo. Quando nós falamos de paternidade, nós não estamos falando só de família, nós estamos falando da sociedade num todo. Nós estamos falando da humanidade. Isso é tão poderoso que Deus se revela como um pai. Por quê? Porque Ele nos dá um modelo ideal, o modelo perfeito de paternidade. Então eu não sei se você teve um pai presente, eu não sei se essa palavra já está começando a falar com você, eu não sei se você já é pai ou não, ou se você não teve um pai, ou se você estava com medo de ser pai, ou se você já estava sendo afetado por essa ideologia que infantiliza o homem e diz que ele não nasceu para ser pai, mas para ser alguém egoísta a vida inteira, ao ponto de não querer ser pai e cuidar de uma outra pessoa, ao ponto de se entregar, né, e proteger essa outra pessoa, esse filho, ao ponto de dar sua vida por ele. Eu não sei como você entrou aqui, mas nós precisamos compreender que existe um modelo de paternidade, e esse modelo de paternidade é o nosso próprio Deus. Deus é o modelo de pai ideal, Deus é o modelo de paternidade perfeito. Deus é o pai perfeito. Diga comigo, Deus é o pai perfeito. Anote isso, Deus é o pai perfeito. Jesus, ele não veio deixar uma religião. Jesus, ele não veio estabelecer a religião dos evangélicos, dos católicos. Ele não veio nos apresentar uma religião. Jesus, ele veio nos devolver um reino que o nosso Pai, ele preparou para nós. Ele criou para nós. Então ele veio apresentar um pai na qual a religião desconhecia. A religião só apresentava um Deus juiz, um Deus soberano, e de fato Ele é um Deus soberano, majestoso, magnífico, criador. Ele é o Elohim, Ele é o El Shaddai, Ele é o Jeová Jireh, Ele é o Jeová Rafá, Ele é um Deus todo-poderoso. Yahweh, Yahvé é o seu nome. Ele é um Deus estrondoso, tem voz de trovão. Ele é um Deus todo-poderoso, mas Ele também é um Deus Pai. Ele é o Abba Pai. E Jesus veio revelar esse Deus Pai. João 14,6, Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Quando Ele vai ensinar os discípulos a orarem, Mateus 6,9, como que Ele nos ensina a orar? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Pai nosso. Você sabia que a falta de paternidade ou de revelação da paternidade nos impede até de orar a Deus de forma correta? Você sabia que a falta da paternidade ou da revelação dessa paternidade nos impede de relacionarmos com Deus de forma correta? Eu me lembro que antes de entender isso, eu só fui receber a revelação da paternidade de Deus depois de 1 ano na presença de Deus. E eu orava: meu Deus poderoso, magnífico, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eu fazia toda uma apresentação para orar. Eu estou aqui, um miserável pecador, sou pó e cinza, o verme do carrapato. Eu fazia essa oração, mas quando eu recebi a paternidade de Deus, e eu entendi a paternidade, eu comecei a orar diferente. Pai, em nome do teu filho Jesus, eu estou na tua presença como teu filho,
O Senhor conhece o meu coração. Eu sou um pecador. Me perdoa pelos meus pecados. E aí você entra como um filho. Você não entra como um escravo na presença do Pai. Eu já falei sobre isso aqui. A parábola do filho pródigo não fala só acerca de um filho que gastou tudo e foi embora e voltou. A parábola do filho pródigo nos ensina que um filho, ainda que ele pense que o erro dele vai levar ele voltar para a casa do pai, na função de um escravo, ele nunca vai ser escravo, porque um filho no reino nunca se torna escravo, ele sempre vai ser filho. Diga para o seu irmão: você é filho? Vamos aqui, eu disse que não vou pregar. Vamos lá. Um filho não pode se relacionar com o pai como escravo. Ele chega e diz: eu vou para a casa do meu pai e eu vou trabalhar como um dos seus funcionários. E aí o pai está recebendo ele de braços abertos. Ele diz: coloca a sandália, coloca a roupa, coloca o anel e faz festa. Porque meu filho nunca vai ser escravo. Ele é herdeiro, ele é cordeiro. E tudo que eu tenho também pertence a ele. Jesus veio nos revelar esse pai. Então, a nossa falta de paternidade biológica nos impede. Como que nós vamos nos relacionar com Deus, como nosso pai, se nós não nos relacionamos com o nosso pai? Quem está entendendo? Eu declaro que isso vai acabar hoje em nome de Jesus. Se porventura existir na tua vida, Deus se apresenta como esse pai. É um pai amoroso, um pai provedor, é um pai justo. Mas ele também se apresenta como um pai que disciplina. Hebreus capítulo 12, versículo 6. Olha o que a palavra diz. Hebreus 12, 6. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. O Pai perfeito é o Pai que disciplina. O Pai perfeito é aquele que cuida dos seus filhos. O pai perfeito é aquele que impõe limites para os teus filhos. O pai perfeito é aquele que sabe qual é a sua função dentro de casa. Já viu aquele pai que ele nunca disciplina o filho, ele nunca impõe limites ao filho, ele está se autoanulando, porque essa é uma das principais características de um pai genuíno. Ele impõe limites para os seus filhos. É ele que disciplina. Eu me lembro que eu e meu irmão aprontávamos muito, mais meu irmão do que eu, para você ter uma ideia, e não parece. Mas eu não era de brigar, porque eu sempre andei com pessoas por ser um pouco, como que fala quando você não, malandro, não. Mais maduro. Não, eu andava com gente mais velha. Não. Quando a criança, pode ser, vamos colocar dentro desse contexto, mas é quando a criança, vocês entenderam? Eu estava na 4ª série e eu andava com os meninos da 8ª série, para você ter uma ideia. Na escola que eu estudava, Cidade Tiradentes, eu estava na 4ª série e eu me ajuntava com os meninos da 8ª série. E aí, menor, não sei o que, e eu ficava com eles. Já estava nesse meio, e por isso que eu fui viver o que eu vivi, né? Não foi por eles, por escolha própria mesmo, acreditando nas mentiras do inimigo. Mas enfim, as pessoas não brigavam comigo, porque a galera que era da minha idade não procurava brigar comigo, porque sabia que eu andava sempre com gente mais velha, então não ia brigar comigo. Mas meu irmão arrumava um monte de briga, e aí eu que ia resolver as brigas dele com a galera mais velha que eu andava. Então, minha mãe era chamada na escola direto. E sobrava para mim. Só que enquanto minha mãe era chamada na escola e ela nos corrigia, estava light, suave.
Quando ela falava assim, vou falar para o teu pai, já era, meu irmão. As pernas já tremiam, da hora da saída da escola até o pai chegar. Aí a gente pensava, o que a gente faz? Coloca 2 calças, coloca 3 calças. A minha pergunta é para você que é pai hoje: quando sua esposa falar para o teu filho, para a tua filha, vou falar para o teu pai, o que teus filhos falam? Não precisa responder. Nós precisamos entender, não estou falando de bater, amém? Se for preciso, precisa disciplinar. Como se disciplina? Não é com a mão, não é com o soco, não é com o chute, isso é agressão. A Bíblia nos ensina, mas isso é para um outro dia, amém? Mas precisamos disciplinar. Hoje, nós precisamos entender, o papel do pai é disciplinar. Existe uma voz de autoridade dentro de todo homem. Deus, ele tirou o lado feminino de dentro do homem. Ele pega Adão, que era um todo, e ele tira a mulher de dentro de Adão. Então ele tira o lado feminino que existia em Adão, e agora se torna uma mulher, e ele diz, osso do meu osso, carne da minha carne, delícia, vou para o arrebento. E depois disso, nunca mais ninguém teve paz, nem Deus, nem Adão. Aleluia. Escute, a mãe briga, menino. O pai diz, rapaz, percebeu que o tom mudou? Eu estava viajando e a avó do Daniel, cuida dele, né, quando a gente viaja, tia. E aí, peguei ele fazendo uma mãe, eu falei, rapaz, vamos parar com isso? Aí ela, falei, Daniel, quando seu pai chegasse. Porque o pai, ele tem uma voz de autoridade sobre a casa e sobre os filhos. Quem está entendendo? O pai precisa disciplinar. Essa é a responsabilidade dele, quem está entendendo? Então esse é o Pai perfeito, o nosso Deus, que disciplina, que ele corrige e ele castiga os seus filhos que ele ama. Nós precisamos entender que a paternidade existe desde a criação da sociedade. Quando Deus criou Adão, ele criou como cabeça da família e responsável pelos seus descendentes. Adão era o líder da casa, Adão era o cabeça da família. Adão era aquele que de fato era para estar cuidando de Eva, e falhou na sua missão. E ali Eva estava ali meio em stand-by, estava ociosa, e começou a dar ouvido à serpente, que havia recebido a encarnação de Satanás. E nós sabemos o que aconteceu. Eva conseguiu persuadir Adão, e os dois comeram o fruto do conhecimento do bem e do mal, e consequentemente os dois pecaram contra Deus, e o pecado entrou, e consequentemente toda espécie de coisas ruins, de mal, entrou na terra através desse pecado. Mas quando Deus ele vai querer uma prestação de contas ou um relatório, ele vai querer saber quem foi que errou. Em primeiro lugar, ele não chama Eva, ele chama quem? Adão. Porque o responsável pela família era Adão. Ele era o líder dessa casa, ele era o chefe da família. Então, um verdadeiro pai, ele sabe que a responsabilidade do lar é dele. Não estou falando responsabilidade de cuidar da casa, mas de proteger, de liderar, de guiar, de prover. A responsabilidade é dele. Nós estamos falando isso já alguns homens posicionados já. Se você não pegou, você volte lá e assista, que você vai entender. Mas essa é a responsabilidade. Desde o princípio, o homem foi estabelecido como esse pai responsável pela sua família, pelos seus descendentes. A presença desse pai, e anote isso por favor, a presença do pai traz identidade.
traz proteção e traz provisão para casa. A presença do pai traz identidade, traz proteção e traz provisão para a casa. Um lar, uma família que tem um sacerdote, uma família, uma casa que tem um pai de família, essa casa sabe que tem uma referência. A referência é o sacerdote. A referência é o pai. Ele é o que vai na frente. Ele é o que assume a responsabilidade. Essa família começa a ser moldada. Ela tem uma identidade. Escute, essa família não é moldada segundo a vontade da sogra. Essa família não é moldada segundo a vontade do sogro. Essa família não é moldada segundo o casamento dos pais, tanto do marido como da esposa. Essa família tem um líder, essa família começa a ter uma identidade. É uma nova família, não tem nada a ver com o que meu pai viveu, não tem nada a ver com o que minha mãe viveu, com o que meu sogro e minha sogra viveram. Nessa casa aqui é diferente, é uma nova família, é a nossa oportunidade de viver aquilo que ninguém viveu ainda na nossa árvore genealógica. Tem uma nova identidade. Ah, mas na casa do meu pai, lá na casa do teu pai, aqui é diferente. Aqui nós vivemos segundo a palavra de Deus. É isso que nós vamos viver. Nós temos uma identidade, uma família fundamentada na palavra. O que tem de sogra metendo o bedelho onde não deve. E os homens infantilizados ouvem mais a sogra, ou ouvem mais a mãe do que a esposa. Homens infantilizados, eles não defendem a sua esposa, porque eles têm medo de chatear as suas mães. Eu não sei porquê, você nunca vai dormir com a sua mãe, graças a Deus. Então se você dorme com a tua esposa, então você tem que se preocupar em chatear a sua esposa e não em chatear a sua mãe. Deixa de ser um menino que está preso às tetas da sua mãe. Você já é homem. Você tem uma esposa e ela é a tua família. Tua mãe agora é a tua parentela. Deixe tua mãe em paz. Aleluia. Eu estava tão tranquilo. Eu vou continuar. Aleluia. Escute. Nós precisamos entender que o pai, o homem, traz a identidade para casa. Ele traz a proteção. O filho que sabe que tem um pai em casa, ele sabe que a casa está protegida. Ele sabe que a casa está guardada. Já viu aquele filho? Vou falar com meu pai. Eu lembro que meu pai foi lutador de luta livre, né? Ele lutou durante um bom tempo. Fez karatê, minha mãe também. Eram várias histórias. E eles faziam uns golpes para nós, né? Eu e meu irmão. E aí, com a molecada na rua, né? Couro comia. Aí os caras vinham, os molecadas vinham para a briga. Pode vir. Meu pai me ensinou um golpe novo. Meu pai. Por quê? Porque a gente sabe que está seguro. A gente tem uma proteção. Tem um pai. Quem está entendendo? O pai traz a proteção. Essa casa não está desamparada. O pai traz a provisão. Essa casa não vai passar fome, essa casa não vai cair, essa casa não vai ficar, não vai ser levada não, essa casa tem um homem, essa casa tem um sacerdote, então ela tem um provedor, ela sempre vai ter provisão. Quem está entendendo? A ausência da figura paterna resulta em muitas crises sociais. E agora é que o negócio aperta. A ausência da figura paterna resulta em órfãos emocionais. Já viu homens que imploram por afeto? Já viu homens que eles não conseguem perdoar e esquecer, eles guardam mágoa, rancor? Homens, perdoam, esquecem. E vamos deitar, meu amor.
Meninos dizem: eu vou dormir no sofá, estou chateado com você. Porque são órfãos emocionais. Eles precisam ser nutridos nas suas emoções. Homens precisam ser nutridos em outra área. Aleluia. Há um ditado antigo, e não se escandalize com isso, mas as mulheres antigamente, as mais experientes e inteligentes, diziam para as mais jovens: você quer um homem feliz? É barriga cheia e saco vazio. Corta isso do YouTube depois, por favor. Quem está entendendo? A mulher é o lado emocional. Você não tem mais esse lado emocional. Já foi arrancado de mim, de você. Nós precisamos saber nutrir o lado emocional da nossa esposa. Ela precisa desse afeto. Ela precisa dessa atenção. Ela precisa desse cuidado. Não somos nós que precisamos desse cuidado. Porque senão há uma crise no casamento. Porque os dois ficam querendo esse afeto emocional, esse problema. Por quê? Porque às vezes a ausência de paternidade traz essa necessidade afetiva, e o homem vai buscar na esposa isso. Isso é um problema. Traz a rebeldia, a delinquência. Nós precisamos compreender algo importante, que os pais, eles são responsáveis pelo destino dos seus filhos. São eles que dão destino. É você que declara o que o teu filho vai viver. Não dizendo que você obriga o teu filho a viver, mas você declara, você dá o destino. Você é o profeta na vida dele. Você é o primeiro profeta sobre a vida do teu filho. Eu me lembro que eu dizia para o meu pai: pai, me manda lá para o Mato Grosso, lá eu não conheço ninguém, eu não vou fazer nada errado, eu vou ficar tranquilo, eu vou sossegar. Meu pai virava para mim e falava: você não vai para lá, porque se você for para lá, você vai dar trabalho para minha mãe que tem 90 anos, você vai desandar os seus primos, então você vai ficar aqui, porque Deus vai transformar a tua vida aqui, e todo mundo vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. E eu falava para ele: como você pode acreditar nisso, se nem eu mesmo acredito? Sabe o que ele estava fazendo? Sendo um profeta de Deus para a minha vida. Você é o profeta de Deus para a vida do teu filho. Você é o primeiro profeta para a vida dele. É você que declara o destino dos teus filhos. A ausência dessa figura paterna, ela desencadeia muitas ações de rebeldia. Há uma pesquisa, não no Brasil, porque o Brasil e o brasileiro, ele não quer, ele não se importa com isso, porque já está na cultura, está impregnado na cultura a não se importar com a paternidade, está impregnado, é o ensinamento já. Um exemplo simples: o Brasil, ele é conhecido lá fora, ou até mesmo aqui dentro, por um Brasil que tem, um país que tem uma mãe, que é a tal senhora, é ou não é? Uma nação que tem uma mãe nunca vai ser abençoada. Quem está entendendo? Abençoada é a nação cujo Deus é o Senhor. Então nós declaramos que o Brasil não tem uma mãe, o Brasil tem um pai. E o seu nome é El Shaddai. O seu nome é Deus Todo-Poderoso, Deus dos exércitos. Então nós aprendemos isso, é cultural não valorizar a paternidade. Está na cultura. Então não fazem pesquisa sobre isso. Agora, com a ideologia e toda essa ideia do feminismo, piorou a situação. Mas nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa, e a pesquisa diz que de 75% a 90% dos presos cresceram sem pai. 63% dos jovens que se matam são de lares sem pai. 85% das crianças que sofrem com transtornos de comportamento vêm de lares sem pais. 80% dos estupros ocorrem em casas onde não existem pais. Ao remover os pais de uma casa, a sociedade ela fica doente. A sociedade ela adoece. O papel do pai na família, anote por favor.
Primeiro, Provérbios 22, 6. Coloque para mim, por favor. Provérbios 22, 6. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. O pai tem uma responsabilidade de ensinar os seus filhos no caminho que deve andar. Essa é a nossa responsabilidade. Você que é pai, você que vai se tornar pai, você tem uma responsabilidade de ensinar os seus filhos o caminho que ele deve andar. Essa responsabilidade não é do pastor, essa responsabilidade não é do líder de célula, essa responsabilidade, em primeiro lugar, é do pai. Quem está entendendo? A Bíblia diz que a esposa aprende com o marido em casa. É triste ver uma geração em que as mulheres estão dizendo para os esposos: vamos para a igreja, Benê. Ele está dizendo: não, hoje eu vou jogar Free Fire. As mulheres estão dizendo: meu amor, hoje é dia de culto, se arruma. Ele está dizendo: não, hoje eu vou jogar aqui no Tigrinho. Não, hoje é dia de culto. Sabe o que é isso? São meninos que não entenderam a sua função de sacerdotes. É o homem que conduz a sua família a Deus. Talvez você não tinha esse estudo, talvez você não tinha esse entendimento, talvez você não conhecia a palavra, mas agora você está conhecendo. A responsabilidade é nossa de conduzir a nossa família a Deus. A Bíblia diz que a esposa aprende com o marido em casa. O primeiro lugar onde a mulher tem que ouvir falar de Deus é na sua casa e através do seu marido. Eu acordo de manhã, dou um beijo na minha esposa e falo: Deus abençoe seu dia, meu amor, e saio. Todos os dias é assim, abençoando ela. Dúvida da palavra? Vem falar comigo. Propósito, quer entrar? Vem falar comigo. É assim. Nós precisamos entender isso. Essa é nossa responsabilidade. Pastor, eu não conheço ainda a Bíblia, mas tu vai conhecer. Quem está entendendo? Escute, a mulher está procurando um cabeça. Só se posiciona. Você não precisa ser teólogo, você não precisa saber muito, você só precisa se posicionar. Você já se torna um modelo, uma referência e alguém que merece ser respeitado e ouvido. Quem está entendendo? Então essa é a nossa responsabilidade, ensinar não só a nossa esposa, mas os nossos filhos. É o papel do pai na família. Qual é o segundo papel do pai na família? Ser exemplo de caráter e integridade. E aqui o negócio aperta. Hoje falta exemplo de caráter e integridade. Homens que faltam pedaços deles. Eles não conseguem ser íntegros, eles não conseguem ser inteiros, eles não conseguem ser completos. Eles são homens só em alguns aspectos, e esse é um problema. Nós precisamos ser inteiros, precisamos ser íntegros, precisamos ser completos, precisamos ser um modelo de caráter. Escute, alguns anos atrás, e até nos dias de hoje, algumas tribos ainda indígenas tinham um rito de passagem. É o rito de passagem onde o menino vira homem, e tem o rito de passagem onde a menina vira mulher, que é a menstruação. É o rito de passagem da menina que vira mulher. E o rito de passagem do homem, em algumas culturas, é totalmente diferente. Como nessas tribos, o menino, ao chegar numa certa idade, 13, 14 anos, ele teria que ficar na floresta e durar a noite inteira, sozinho. Se ele sobrevivesse uma noite inteira na floresta, sozinho, e saísse de lá ao amanhecer, ele passou pelo rito de passagem e poderia ser chamado de homem. Algumas culturas,
O menino tinha que ir para a selva e trazer um alimento, ele tinha que caçar um animal. E se ele conseguisse de fato trazer esse alimento, ele se tornava um homem, ele fazia esse rito de passagem. No Brasil, qual foi o rito de passagem que muitos viveram? Pega o menino e leva para o puteiro, para o prostíbulo, e fala: agora se deita com a mulher e vira homem. Ensinou o filho a ser um promíscuo. E na maioria desses homens que viveram isso, até hoje eles têm dificuldade na área sexual, com imoralidade sexual e perversão sexual. Ainda são viciados em pornografia, não conseguem ser fiel à sua esposa e não conseguem de fato caminhar de forma moral e íntegra nessa área. Quem está entendendo? A exposição da perversão sexual para um menino é uma deturpação do caráter. É algo terrível. É como ferir a honra de um menino. O sábio vai dizer que há um tempo determinado para todo propósito debaixo dos céus. Então qual foi o exemplo que nós tivemos? Qual foi o exemplo que você teve? Qual é o exemplo que nós vamos ser para os nossos filhos? Qual é o modelo de caráter, de integridade? Nós vamos ser aquele modelo em que nossos filhos vão dizer: eu quero ser fiel à minha esposa como meu pai foi fiel à minha mãe a vida inteira. Meu Deus do céu, eu sinto a presença de Deus aqui. Eu falei, e eu volto a dizer novamente, e eu já quero acabar porque eu preciso ir embora para outro país. Aleluia. Escute, eu falei e volto a dizer, e afirmo mais uma vez, que um rapaz, para ele poder namorar com uma das minhas filhas, seja qualquer uma delas, ele vai se preparar, porque ele vai ter que viver comigo 30 dias dentro da minha casa. Eu já estou me preparando financeiramente, estou me estruturando, estou abrindo empresas, estou abrindo negócios, estou me preparando para isso. Logo, logo vou para uma casa maior, eu quero adotar ainda mais algumas crianças. Eu tenho alguns projetos, eu já vi o futuro e eu não vou voltar. E esses meninos que querem, de fato, casar com as minhas filhas, vão morar 30 dias comigo. Porque segundo a psicologia, você só consegue conhecer uma pessoa de verdade se você conviver com ela 30 dias. E depois desses 30 dias eu vou autorizar ou não ele noivar com a minha filha ou não. Pastor, é exatamente assim. Na minha casa tem líder, na minha casa tem cabeça. Sou eu que nutro, sou eu que sustento, sou eu que disciplino. Não vai existir nenhum Zé Mané que vai vir fazer bagunça no meu arraial. Eu estou tirando meu porte de arma, que eu meto bala se achar ruim. Eu estou no processo, não estou brincando. Eu já comprei um cofre para minha arma, para ninguém mexer. Aleluia. Na minha casa tem líder, na minha casa tem protetor. Aleluia. Escute isso. 30 dias vai ficar na minha casa. Imagina eu entregar toda a minha vida, educando, cuidando das minhas filhas, sustentando, e alguém vem e colocar um projeto lindo que eu investi a vida inteira ao fracasso, por causa de um mau caratismo, por causa de você não ser vergonha que não gosta de trabalhar, e minha filha tem que sustentar um vagabundo desse. Não mesmo. Aí um dia, eu estava falando sobre isso e uma pessoa falou assim: quero ver como vai ser se for o Daniel, né? Porque existem essas pessoas que elas têm um ânimo doble, têm um caráter doble. Ao mesmo tempo que ela está perto de você e parece que ela está entendendo tudo, na verdade ela não está entendendo nada. E eu falei, nós estamos num desafio, conversando com as meninas, deixando elas à vontade, para que elas entrem num propósito de elas querer fazer um corte depois dos 18 ou não. Queremos que elas decidam isso. Ensinamos a palavra, elas vão decidir. Eu dou testemunho, tem jovens na igreja que só pensaram em entrar num corte, namorar depois dos 18. Tem gente que só deu um beijo no altar. Claro que eu vou testemunhar essas coisas, aleluia. Elas já estão cientes disso.
E aí uma pessoa me disse assim: quero ver se for o Daniel. Por quê? Essa pessoa logo estava pensando que se for o Daniel, vai ser diferente, por ser homem. Eu falei: não, se for o Daniel, é da mesma forma. Para mim, vai ser honroso casar o meu filho virgem. Vai ser honroso eu casar o meu filho e souber que ele se deitou com a sua primeira mulher na sua lua de mel. Sabe o que é isso? Um casamento santificado, um casamento debaixo de honra, um casamento debaixo de aprovação genuína de Deus. Nós precisamos compreender, precisamos ser esse modelo de integridade. Não podemos deixar que os nossos filhos, eles sejam afetados, porque em uma área a gente fala que tem que ser santo e outra área não. Quem está entendendo? Nosso papel como pai é proteger, amar os nossos filhos, a nossa esposa, como Cristo amou a igreja. Nós precisamos rapidamente ser esse modelo. Escute isso: só um pai consegue, de fato, ensinar um menino a se tornar um homem. Só um homem pode ensinar um menino a se tornar um homem. Existiu uma situação, e eu não vou falar dados aqui para não demorar mais, mas alguns anos atrás, em um parque muito famoso nos Estados Unidos, existia um espaço com muitos elefantes, e eles começaram a procriar muito. Então o que eles fizeram? Eles pegaram todos os elefantes novos, e eles transicionaram esses elefantes jovens, novos, para um outro parque maior, e deixaram os elefantes velhos no parque antigo. E de repente, nesse parque que esses elefantes foram levados, começou a aparecer rinocerontes mortos, e começou a aparecer outros animais mortos. E quando eles foram investigar para saber o que estava acontecendo, os elefantes jovens estavam matando os animais. Só que os elefantes, na sua natureza, não são agressivos. E eles foram buscar uma solução para poder resolver esse problema. E o que eles fizeram? Eles introduziram os elefantes mais velhos com os elefantes jovens, e o problema foi solucionado. Os elefantes jovens começaram a ser moldados pelos elefantes mais experientes e mais velhos. Isso não é só na natureza, isso também é conosco. Somente homens de verdade vão forjar nos seus filhos verdadeiros homens. Quem está disposto a aceitar esse desafio? Nós estamos vivendo um tempo de restauração dessa paternidade perdida. Deus quer restaurar esse relacionamento entre pais e filhos. Nós precisamos perdoar o pai que talvez você não conheceu, o pai que talvez não foi um pai presente, porque talvez também não teve um pai presente. Você precisa perdoar um pai que talvez não teve um conhecimento bíblico. Você precisa perdoar um pai que talvez você nem conheceu. Você precisa liberar o perdão para esse pai. Se você não fala com seu pai, você precisa se reconciliar com ele. Você precisa falar com ele. Você precisa entender as limitações dele. Porque ele é assim? Alguma coisa aconteceu também na sua base. Alguma coisa afetou ele para ele ser assim. Mas você está sendo restaurado, você está sendo alinhado, nós estamos sendo conduzidos a essa gênesis da honra, nós estamos sendo devolvidos a esse lugar de liderança, nós estamos sendo devolvidos a esse lugar de paternidade, nós estamos sendo restaurados dia após dia. Existem traumas que carregamos ou que filhos carregam que nem imaginamos. Esses dias eu atendi um rapaz e ele disse: tudo isso que eu estou vivendo é simplesmente
porque o meu pai traiu a minha mãe. Uau! O pai está dizendo: eu vou pular a cerca, eu vou me satisfazer de uma carne nova, que na verdade o prazer é o mesmo. É os mesmos 2 minutos para alguns. Só tem uma piada para descontrair. Eles dizem, os irmãos, efeito galo. Deixa para lá, tem gente que nunca viu um galo aqui brincando com uma galinha. Escute. E ao irmão pular a cerca, sem saber, ele feriu a alma do seu filho, ao ponto de colocar a perder o futuro do seu filho. Causaram um trauma profundo, a ponto de levar ele a andar totalmente ao contrário de tudo aquilo que ele aprendeu a vida inteira. Nós precisamos compreender que as nossas ações como homens vão afetar e refletir diretamente na nossa família. Só temos uma maneira de vivermos a restauração, nos arrependendo, pedindo perdão, perdoando, nos reconciliando e nos posicionando mediante a palavra de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Se coloque de pé, por favor. Nós, como igreja, temos esse papel importante. Esse discipulado que nós fazemos, essa fraternidade, é o apoio à família. É a devolução da paternidade de Deus. Nós estamos conduzindo pessoas à paternidade de Deus. E, consequentemente, levando meninos a viver debaixo dessa paternidade, ainda que não tiveram paternidade de pai. E, consequentemente, aquele que não teve a paternidade do seu pai, quando recebe a paternidade de Deus, vai ser o pai que nunca teve. Já perdi as contas de quantos meninos nós discipulamos, que dizia: eu tenho raiva do meu pai, eu não conheci meu pai. Eu digo: você não pode ter raiva dele. Mas como? Ele me abandonou, ele largou minha mãe grávida. Você não sabe o que aconteceu com ele. E se ele também foi abandonado? E se ele foi abusado? E se ele foi tremendamente agredido na infância, espancado? E esse trauma também veio sobre a vida dele. Existem homens que fogem e abandonam seus filhos com medo de reproduzir aquilo que sofreram e receberam dos seus pais. Então eles preferem fugir, porque eles têm medo de repetir sobre os seus filhos, porque não conhecem um caminho de restauração. E esse caminho é o Senhor, esse caminho é a palavra de Deus, esse caminho é Jesus. Nós estamos diante do Senhor nessa noite, e toda paternidade será restaurada, e aqueles que não receberam essa paternidade receberão em nome de Jesus. Nós estamos aqui para aprendermos que Deus é o nosso Pai, para recebermos essa paternidade e para de fato nos posicionarmos de acordo com o nosso modelo perfeito de paternidade, que é o nosso Deus. Pais, você que tem filhas meninas, por favor, sentem com elas. Pastor, minha filha já tem 20 anos, eu nunca sentei para conversar com ela. Converse com ela agora, oriente ela, mostre que você se importa com ela. Diga: filha, eu me importo com quem você vai se casar, eu me importo com quem você vai namorar. Apresente para mim antes. Eu quero que você respeite a minha aprovação sobre esse sujeito. Se posicione. Talvez você possa pensar: minha filha não vai querer nem saber, mas você não se posicionou. É duro talvez ouvir isso para alguém que talvez não imaginava que a sua filha estava aguardando o seu posicionamento como pai.
Talvez a sua filha já teve tantos relacionamentos e nada deu certo, porque ela estava aguardando um pai para dizer: eu quero aprovar a pessoa que você vai se relacionar. Há uma graça poderosa de Deus aqui. Você que tem filhas adolescentes ainda, espera ela completar 12, 13 anos. Saia com ela, pague um jantar para ela, diga: vai ser a nossa noite, filha, vai ser o nosso almoço. Ensine para ela, fala com ela sobre o tempo de cada coisa. Fala sobre o tempo de estudar, o tempo de noivar, o tempo de casar. Fale com ela sobre sexo. Fale que sexo é para o casamento. Fala que sexo não é para fora do casamento. Fala que homens são maus quando não conhecem a Deus e vão tentar enganá-las, e que elas nunca devem acreditar em homens que querem tocar nelas antes do casamento. Uma mulher, uma menina que aprende com o seu pai o que é o certo, nunca vai ser enganada por nenhum sem vergonha. Esse é o nosso papel como líderes da nossa casa. Nós precisamos nos posicionar. A ausência de um pai na família é algo terrível, mas reflete em toda uma sociedade. E eu declaro no nome de Jesus que a geografia onde nós estamos inseridos vão sofrer com o impacto da nossa paternidade, não com a ausência da nossa paternidade. A nossa família vai ser favorecida porque ela vai receber o impacto da nossa paternidade, tendo um modelo de paternidade certo, que é o nosso Deus.